venho aqui hoje, após encerrada a ordem do dia, fazer algumas considerações desse início de governo do presidente Lula, em que o objetivo principal e o espírito do governo é justamente enfrentar os problemas reais que a sociedade brasileira tem que enfrentar todos os dias, especialmente as famílias mais humildes nos rincões do Brasil, que sofrem com falta de habitação, que tem que morar de aluguel, que tem dificuldade com a merenda escolar, que está com seus nutrientes deficitários, em contradição com aquilo que recomendam inúmeras instituições nutricionais dentro da educação pública do Brasil. Nós temos uma economia que já há alguns anos, a partir da lógica fiscalista do teto de gastos, tem provocado um entrave do desenvolvimento econômico que, como pressuposto, tendo o crescimento econômico, fica-se inviabilizado de se haver a redução da relação dívida-PIB do governo federal, se prejudica a criação e a geração de empregos, e além disso nós também não temos o desenvolvimento da distribuição de renda, que é tão cara para o nosso país, um país tão heterogêneo e tão desigual quanto o Estado brasileiro. Temos aqui alguns exemplos, senhor presidente, das ações concretas efetivadas pelo presidente Lula, pelo governo, nesses menos de 3 meses, que vão de encontro a esses dramas que as famílias brasileiras enfrentam. Por exemplo, a merenda escolar desde 2017 não é reajustada, foi reajustada em 40%, garantindo com que inúmeros alunos das escolas públicas de todo o Brasil deixassem de se alimentar somente com biscoito para ter uma refeição balanceada. Muita gente não sabe, é somente na escola pública, que inúmeros alunos brasileiros têm a sua única refeição completa do dia. E desde 2017, por causa do teto de gastos, em que se congelou o aumento do investimento em saúde e educação e permitiu o crescimento da despesa com rolagem da dívida, com serviço da dívida pública, nós estamos perdendo a oportunidade de crescimento do Brasil. No último ano de governo do presidente Lula, em 2010, houve um crescimento de 7,5% do PIB. A gente não vem crescendo a mais de 2%. E tudo isso tem toda uma correlação de políticas públicas que foram enfraquecidas nos últimos 6 anos e que estão estourando nas famílias brasileiras mais simples e mais humildes. Por exemplo, também, senhor presidente, os 600 milhões de reais que o Ministério da Saúde libera para cirurgias de média e alta complexidade que ficaram concentradas em virtude da pandemia. A volta do Minha Casa Minha Vida, num país que tem um déficit de 7 milhões de moradias para famílias brasileiras, de um programa que movimenta o mercado imobiliário, de um programa que fomenta a construção civil e fomenta de forma rápida e imediata a geração de emprego, senhor presidente. Nós temos um dos motores da economia brasileira e de qualquer economia capitalista global, que é o consumo, sendo restrito, porque há mais de 70 milhões de cidadãos brasileiros, pessoas físicas, com nome restrito no SPC, com mais de 60 milhões de empresas com restrições também de acesso a financiamento e uma taxa de juros que não corresponde à inflação que o Brasil apresenta no cenário atual. Se nós não corrigirmos esses setores, que o presidente Lula tem a sua visão e os seus programas para que a gente possa sair dessa encruzilhada, que é o programa Desenrola para a renegociação das dívidas de pessoa física, que é a conversa com o Banco Central para que a gente possa reduzir a taxa de juros, porque entendemos que sem uma taxa de juros do seu patamar correto, não há possibilidade de financiamento das empresas e nem de acesso ao crédito das pessoas privadas a um crédito barato que seja compatível com o desenvolvimento da economia. Depois de muitos e muitos anos, depois de 4 anos, senhor presidente, tivemos o aumento real do salário mínimo, não só o aumento nominal, mas a valorização real acima da inflação que corrói o poder de compra das famílias brasileiras. Temos o programa que o ministro Renan Filho, juntamente com o presidente Lula, com o governo federal, deve apresentar nas próximas semanas em relação à infraestrutura brasileira. Segundo o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, são mais de 40 mil obras paradas em todo o Brasil. Precisamos de planejamento para reconstruir essas obras e, além disso, verificar a infraestrutura brasileira no que tange a rodovias, ferrovias, hidrovias, um planejamento estratégico de produção nacional dos insumos que nós precisamos para a nossa produção brasileira, para que não ocorra que toda vez que o Brasil cresce 1,5%, 2% do PIB, a gente tenha que importar demais insumos para a nossa produção e o câmbio dispara.
Com câmbio disparado, temos miragem de inflação novamente impactada pelo câmbio desvalorizado, que naturalmente contamina os preços, porque a gente importa trigo, que é o que faz o pão, que é o que faz a pizza, e o preço do câmbio desvalorizado naturalmente vai, o preço do real desvalorizado em relação ao dólar naturalmente vai acarretar em miragem de inflação para a sociedade brasileira. Então, os problemas reais que essa nação enfrenta é que estão sendo discutidos pelo governo. São os problemas reais de habitação popular, de moradia popular, de merenda escolar, de valorização do salário mínimo, de acordo com os critérios de ganho de produtividade da economia brasileira, que nós sabemos que sem isso não temos como crescer, vamos ficar travados, estagnados por muitas e muitas décadas, que não é o que queremos. Nós queremos retornar do período de 30 até os anos 80, antes da crise da dívida externa, que o Brasil chegou a crescer em alguns anos 10, 11%, recompôs a sua base industrial, houve um programa de cuidado com a produção nacional para que aquela que seja mais incipiente, inicial, as empresas brasileiras fossem protegidas em relação ao capital fortíssimo, já desenvolvido e maturado que vem do estrangeiro, que vem do exterior. Sem essa atenção com a realidade nacional, nós não vamos ter desenvolvimento social, não vamos ter crescimento econômico e não vamos ter qualidade de vida para o povo brasileiro. E é justamente nesse sentido que o ministro Fernando Haddad vem dialogando com o Banco Central para que se possa estabelecer nesse ano um déficit primário de menos de 1% do PIB, que vai corresponder a 85, 90 bilhões de reais, para que haja possibilidade de redução dos juros. Os juros, nesse patamar que hoje se encontra, inviabilizam o desenvolvimento da economia brasileira. Todos os setores, agronegócio, setor de serviços, especialmente o setor industrial, que sabemos que são os pilares da economia brasileira e que precisam de planejamento estratégico. E nesse governo vamos ter a entrega da reforma tributária, senhor presidente. Reforma tributária que há muito tempo vem sendo prometida, que promete simplificação para os cidadãos e empresários brasileiros, que a gente prevê os projetos que vão aumentar o faturamento, o limite de faturamento do microempreendedor individual, que nesse conjunto de ações nós entreguemos ao final de 4 anos um Brasil mais desenvolvido, mais próspero, com menos pobreza, com mais alegria, mais qualidade de vida e mais dignidade para as famílias brasileiras. Obrigado, senhor presidente.